Atualmente, de acordo com a Defesa Civil Estadual, o Exército está atuando em 11 municípios: Canidé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Pinhão, Frei Paulo, Carira e Tobias. Isso porque nessas regiões, ao contrário do que acontece aqui, chove pouco. Segundo o que apuramos com a Defesa Civil Estadual, outros 5 municípios estão sendo avaliados e podem ser reconhecidos como regiões em situação de emergência. Mas, apesar dessa situação de emergência decretada pelo governo, muitos telespectadores registraram chuvas nos últimos dias. Acompanhe agora alguns registros. Na região agreste de Sergipe, em Frei Paulo, na sede, um telespectador registrou na semana passada a chuva que causou até alagamento. Apesar das chuvas, no dia 1º de outubro, o governo do estado decretou situação de emergência. Eita, até a Dona Maria também, hein? Encheu também. No município de Gararu, telespectadores também registraram chuvas de verão nos últimos dias. Este registro foi no povoado Várzea Nova. Em Poço Redondo, no Alto Sertão de Sergipe, o telespectador Bebeto da Barra da Onça também registrou chuva nos últimos dias. E diante da ocorrência de chuvas, vamos entender agora quais são os critérios que levaram o governo do estado a decretar a situação de emergência. Aqui em Sergipe, de janeiro a setembro deste ano, o governo federal investiu 8 milhões de reais em operações carro-pipa e distribuição de água potável, principalmente para comunidades de áreas rurais afetadas pela estiagem. Vamos entender melhor, então, quais esses critérios. Estou recebendo aqui, ao vivo, o coordenador da Defesa Civil Estadual, o Luciano Queiroz. Obrigada pela presença, bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral Manhã da TV Atalaia. Bom dia, Tamires. Assim, só fazendo uma correção, o governo do estado não decreta uma situação de emergência, ele homologa uma situação de emergência de um prefeito que é o responsável pelo decreto de uma situação de emergência. Uhum. Então isso foi oficializado, essa oficializado situação de emergência? O governo homologa essa situação que vem do município. Uhum. O pedido vem da prefeitura e o governo do estado reconhece isso? Através de um critério, de uma instrução normativa, a gente verifica se todos os critérios dessa instrução normativa, que é do governo federal, se eles são atendidos. Passam por 2 filtros, o filtro da Defesa Civil do Estado e o filtro do governo federal, dos técnicos lá do governo federal para reconhecimento. Então, o Estado homologa uma situação depois que os critérios são atingidos. Apesar da chuva, a gente tem essas chuvas de verão, a gente tem 2 estações bem definidas aqui no Nordeste, o verão e o inverno. Essas são chuvas de verão, elas causam apreensão à Defesa Civil do Estado porque elas caem em uma grande quantidade em um intervalo menor de tempo. Então, a gente fica um pouco receoso e monitorando essas situações. Uhum. Já na questão de situação de emergência, a gente verifica que geralmente temos 4 meses de chuvas, que é o inverno, e mais ou menos 8 meses de verão. Então, os critérios sendo atingidos pela instrução normativa, a gente avalia, encaminha para o governador do estado dizendo que os critérios foram atingidos e que é necessário fazer a homologação do estado para que os benefícios da Operação Carro-Pipa continuem nesses municípios, principalmente na região rural do município. Não é todo o município que é atingido, são a parte rural onde necessita ser atendido com a Operação Carro-Pipa. Uhum. Atualmente, 5 municípios estão em situação de emergência: Canidé, Monte Alegre, Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória e Frei Paulo. Mas a gente observa que em algumas regiões os telespectadores têm enviado vídeos mostrando chuva. Então, quais são esses critérios que são levados em conta na hora de reconhecer o município em situação de emergência? Certo. Nos critérios a gente tem que ter pelo menos 2 danos e 2 prejuízos. Os danos são os danos, no caso da estiagem, são os danos ambientais. Início de exaurimento hídrico, o que é que ocorre? A partir de agosto, as chuvas vieram cessando no estado de Sergipe. Elas ocorreram, vêm diminuindo. Como tivemos uma quadra chuvosa, e a partir de agosto eles tiveram a diminuição. Houve em julho 3 solicitações de homologação do governo do estado que foram negadas
porque naquele momento eles não atingiram os critérios de decretação de situação de emergência. 6 homologações que foram pedidas pelo governo e que foram que foram negadas pelo governo federal. Naquela época, em julho, 3 municípios solicitaram, eles não atingiram os critérios, que são os danos humanos, os danos ambientais e os prejuízos econômicos, públicos e privados. Os privados têm relação com a agropecuária. Então, naquele momento, em julho, não foi atendido a homologação desses municípios. No entanto, a partir de outubro a gente homologou mais ou menos 5 municípios e foram reconhecidos também pelo governo federal. Já existem aí o pedido para 5 municípios que está sob avaliação se será reconhecido ou não em situação de emergência, que são eles Tobias Barreto, Carira, Pião, Porto da Folha e Gararu. Qual a situação dessas regiões? Na verdade, eles estão encaminhando as documentações necessárias, são relatórios fotográficos, relatórios de perdas agropecuárias e outras documentações, como o DEMAT, que é a Declaração Municipal de Atuação Emergencial. Então, são vários documentos que eles têm que encaminhar, porque é um sistema, a gente trabalha como um sistema. O sistema interliga o município ao Estado e ao governo federal. É o Sistema Integrado de Informação sobre Desastre, onde o município se comunica com o Estado e o Estado se comunica com o governo federal. Através disso, a gente faz avaliação em 2 filtros. O filtro do Estado, para ver se eles atingem os critérios, está na fase documental. Esses 5 em avaliações, a gente está avaliando para ver se eles atendem esses critérios determinados pela essa instrução normativa, e se eles atingirem, a gente encaminha o parecer da Defesa Civil do Estado para o governo estadual para homologar essa situação de emergência, e a contrapartida de um reconhecimento federal de ajuda humanitária, principalmente a Operação Carro-Pipa, que muitos municípios ainda no estado, eles necessitam dessa importante distribuição de água potável, que é operacionalizada pelo Exército Brasileiro. Então, os municípios que são reconhecidos, a contrapartida do governo federal através da Lei 12.340, repasse complementar ao município, ao Exército, para que ele possa operacionalizar a distribuição de água potável para as populações da área rural. De janeiro a setembro deste ano, o governo federal já enviou 8 milhões de reais. Essa verba deve ser aplicada justamente com serviços de carro-pipa, distribuição de água, principalmente para as comunidades rurais, que não tem, onde a água não chega. E como é que está esse trabalho atualmente? E quais são os municípios onde esse trabalho do Exército Brasileiro ainda não chega? Já são, de janeiro a setembro, já houve um gasto de aproximadamente 8 milhões de reais, que é repassado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil ao Comando Militar do Exército, que faz a distribuição ao 28BC, que atende as comunidades que são afetadas. Lembrando que só podem ser atendidas os municípios que têm um reconhecimento federal. Atualmente são 5. Devido à pandemia, o Exército está atendendo aos 11 municípios. Mas em caráter temporário. Isso, se os municípios não forem reconhecidos, esses municípios sairão da Operação Carro-Pipa, porque eles não tiveram o seu reconhecimento ainda, nem a homologação estadual, nem o reconhecimento federal. Então, há essa possibilidade de atendimento a esses 5 municípios. Os demais estão em avaliação. Se não forem reconhecidos, a Operação Carro-Pipa sai desses municípios. A gente agradece, então, a sua participação aqui, seus esclarecimentos sobre algo que é tão importante e de extrema necessidade para a população, que é a água. Obrigado. Obrigada. Estamos à disposição.